Boa noite a todas e todos. Meu nome é Marcos Alcir, sou professor da escola Sindilex, que, com o apoio do Sindilex, FENACC e Pública Central do Servidor, realiza esse importante debate sobre o chamado novo ensino médio. Você que está assistindo, curte e compartilhe, e assim você estará ajudando a promover a escola Sindilex. Antes de apresentar os debatedores, farei um breve histórico e uma pequena introdução. Por meio da Pública, realizamos recentemente um debate com a deputada Luciene Cavalcante, cujo título foi Desafios da Educação. Foi um debate produtivo para o entendimento do que se trata essa reforma enganosamente chamada de moderna, né? Esse tema requer compreensão da profundidade do desmonte do serviço público da educação, que impede o acesso ao conhecimento amplo e geral. O objetivo, na verdade, é propiciar apenas conhecimentos técnicos necessários para a formação de mão de obra barata ao mercado de trabalho. O outro objetivo está no campo da subjetividade, que é incutir e propagar o conceito de individualismo, do empreendedorismo individual, como se fosse uma grande conquista do ser humano. E, com isso, promover a atomização dos indivíduos para que não se organizem. O tratamento destinado é de impedir a cidadania plena dos seres, tratando apenas como consumidores, no máximo como consumidores. Em outras palavras, não se busca mais formar um cidadão em sua plenitude, com uma consciência crítica e ampla da sociedade, como foi o projeto inicial do iluminismo, e sim constituir uma peça adequada para servir à lógica instrumental do capital. Nós somos servidores públicos, trabalhamos com o serviço público oferecido à população e compreendemos a necessidade de esclarecermos sobre a importância desses serviços que são desmontados antes mesmo de suas adequadas implementações. A educação ampla e de qualidade é um desses serviços. Lembrando que tem um projeto que foi apresentado agora, recentemente, depois a Ângela pode até comentar a respeito, se contrapondo a esse desmonte. Parece bem interessante, né? Você resgatar o pensamento crítico, as matérias necessárias para que você conheça a sociedade. Bom, com vistas ao aprofundamento desse debate, convidamos um representante dos estudantes, o Luca Gidra. Ele é presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, UMES, que foi o mais votado para o Conselho de Juventude do Estado de São Paulo. É uma das principais lideranças jovens do país, tendo se colocado à frente na luta pelo fora Bolsonaro e agora pela revogação da reforma do ensino médio. E após a apresentação do Luca, participaram do debate com perguntas e ponderações a Ângela Lobo Costa, psicóloga organizacional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, presidente da região Nordeste da Pública e presidente nacional do ATENS, e José Gozzi, presidente da Pública Central do Servidor e professor de cinema. Olá, Luca. É um prazer tê-lo conosco. Sinta-se à vontade, a palavra é tua. Um abraço. Boa noite, Marcos. Forte abraço. Agradecer o convite do Sindilex. Eu acho que é muito legal essas lives que vocês têm feito de discussão sobre vários debates sobre ensino médio, porque a gente precisa discutir mesmo, a gente precisa estar preocupado com o que acontece no nosso país, ainda mais agora que a gente venceu o fascismo e abre margem para a gente discutir que políticas que a gente quer para a educação, que políticas a gente quer para a juventude, que política a gente quer para os trabalhadores, que política a gente quer para o meio ambiente, que política a gente quer para o Brasil avançar. Então é muito importante essa live que a gente está fazendo aqui hoje, esse debate. Então, agradecer o convite, parabenizar essa atuação aí no seu nome do Sindilex, mandar um abraço aí pro Gozzi, da Pública, um sindicato muito importante em defesa dos servidores públicos. Sem servidor público, o Brasil não vai para frente, a gente não consegue fazer o nosso país avançar. Agradecer também e mandar um abraço para a Ângela, que daqui a pouco está aqui com a gente também. E queria
iniciar essa exposição, falar aqui para todo mundo que está assistindo, que essa reforma do ensino médio, ela, antes de tudo, a gente tem que entender qual que é o objetivo dela, porque ela tem um objetivo por detrás dela. Ela não veio só precarizar o ensino público, ela não foi tipo um erro de cálculo, sabe? Alguém chegou lá e falou assim, alguém bem intencionado chegou lá e simplesmente teve um erro. Não, foi um negócio altamente estruturado para desmontar o ensino público. Parece-me que caiu o Luca. Caiu. Saiu do Mas ar. volta já, eu acho. Bom, podemos comentar alguma coisa, né, em relação a esse novo projeto, Ângela, que contrapõe a esse desmonte da educação. Quer falar alguma coisa? Luca está Já chegando. voltou. Chegou. Voltou. Está de volta. Melhorou aí? Foi? Sim, voltou. Tá ótimo. Você tirou o som. Tirou o som, Luca. Bom, Luca, a Ângela vai comentar sobre o novo projeto depois e já faz uma pergunta para ele, Ângela. É que sem o tema, né? Sem a exposição fica difícil. Só abrir o som dele. Pronto. Agora foi? Tá bom agora? Tá bom. Maravilha. Estão me ouvindo bem. Perdão. Esse que é o problema só das coisas online. Mas estamos aí. O importante é que agora foi. Se tiver algum problema, vocês me avisem aí, se não der para ouvir. Mas é o seguinte, o que eu estava falando no essencial é o seguinte, daí foi uma grande política planejada de desmonte da educação e uma grande política de desmonte do nosso país. A gente enxerga muito essa reforma do ensino médio como um complemento ideológico dessas grandes reformas ultra neoliberais que o Brasil passou nesses últimos anos. Então, ela é um complemento ideológico da reforma trabalhista, é um complemento ideológico da reforma da Previdência. A reforma trabalhista, ela desregulou todo o mercado de trabalho, ela tirou um monte de direito dos trabalhadores, e é justamente para esse mercado de trabalho desregulado, esse mercado de trabalho defasado, terceirizado, onde todo mundo é um suposto empreendedor, é justamente para este mercado de trabalho que estão querendo formar a juventude. E aí a gente vê quem que está por trás dessa reforma mesmo. Quem está por trás dessa reforma? São grandes setores empresariais. Eu vou citar algum deles, por exemplo. Essa reforma veio através do movimento pela base, que é financiada, por exemplo, pelo Itaú Social, é financiada pela Fundação Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil. E a gente pergunta, o que o homem mais rico do Brasil está interessado na educação, se não para precarizar, se não para manter a desigualdade educacional, que gera essa grande desigualdade, que contribui para gerar essa grande desigualdade social que a gente vive. A gente vê o Itaú, o banco que mais lucrou no Brasil no ano passado, justamente quando a gente está em crise, as famílias estão endividadas, justamente quando a gente está passando por um baita precarização, as pessoas estão sem dinheiro no bolso. O Itaú foi lá e foi o banco que mais lucrou, está por trás dessa reforma do ensino médio. E entre elas, várias empresas. Mas uma coisa muito interessante é o seguinte, um dos parceiros desse movimento pela base, que criou, elaborou essa reforma do ensino médio, é justamente o Todos pela Educação. E esse Todos pela Educação é muito engraçado, porque eles têm vários financiadores, e um desses financiadores é o iFood, por exemplo. É justamente para esse mercado de trabalho que eles querem formar. Então o iFood, você acha que eles estão realmente interessados na juventude? Enquanto eles deixam a juventude se acidentar por aí, sem nenhum direito trabalhista, faz a juventude trabalhar 12 horas por dia, faz a juventude trabalhar sem poder ter folga, sem poder ter férias, se ficar doente um dia não recebe a remuneração do dia. Então eles não estão interessados. E aí eles criaram essa reforma que tem esse objetivo ideológico por trás. E aí eles fazem, o que eles fazem? Eles desregularam todo o ensino médio.
e botaram a ideologia mais neoliberal possível, que é essa ideologia do empreendedorismo, cada um por si, ou seja, cada um se vire como puder. Então, sem direito trabalhista, você não é trabalhador, mas você também não é... Então, você tem que ralar aí para você ser seu próprio empreendedor. E aí a gente vê as aulas que estão dentro, né? A gente vê aula de brigadeiro caseiro, a gente vê aula como se tornar um milionário, a gente vê essas aulas de projeto de vida. O que é isso tudo? Isso tudo é o seguinte, é para falar o seguinte, o Estado não te deu uma condição boa para você estudar, mas a gente te deu o projeto de vida. Então, se você se deu mal, se você não conseguiu cumprir o que você almejava, se você, por exemplo, pretendia passar numa universidade pública e você não conseguiu, não é responsabilidade do Estado. É responsabilidade de você não cumprir o seu projeto de vida. Então, é justamente botar o jovem a culpa da própria miséria nas pessoas. Essa ideologia que eles querem passar com essa reforma do ensino médio. Eles querem culpabilizar a gente pela própria miséria. E é justamente isso que eles têm feito com essa reforma do ensino médio. Então vejam vocês, o ensino público já não estava bom. E aí o que essa reforma faz? Ela fala o seguinte, vamos então deixar o ensino médio mais atrativo. E aí eles botam que o problema é a atratividade. E aí o que eles fazem? Eles criam um monte de matéria, reduz toda a grade horária, tira a obrigatoriedade de todas as matérias, exceto português e matemática, durante todos os anos. Então tem anos que os alunos não têm aula de química, tem anos que os alunos não têm aula de história, tem anos que os alunos não têm aula de sociologia, filosofia, física, então fica sem essas matérias, e até o português e matemática foi reduzido. Então tem alunos do terceiro ano do ensino médio que tem 2 aulas de português e 2 aulas de matemática na semana, o que é um absurdo. Eles falam, então a gente já estava cheio de problema. Estávamos com problemas de que os alunos saíam sem saber o básico de português e matemática. Agravou esse problema, porque reduziu as aulas de matemática. Estávamos com problemas de falta de professores. Aumentou esse problema, porque os professores não estão conseguindo dar aula de itinerário. A gente está cada vez mais drástico com essa situação. A gente já tinha problema da capacitação dos professores para dar aula antes, e agora a gente está com esse problema pior, porque os professores estão dando aula de matérias que eles não sabem. Existe professor, por exemplo, que fala o seguinte, eu dou aula de improviso. Professor que é jogado na sala de aula não consegue dar matéria que esse novo ensino médio exige, esses famosos itinerários. Então esse problema agravou ainda mais. Problema da estrutura das escolas. A gente já tinha um monte de problema de estrutura das escolas e agora aumentou esse problema porque as escolas não estão suprindo dar as aulas necessárias. Então a gente pega tudo que a gente já tinha na educação, que já estava ruim, eles agravaram, então evidenciou. E em vez deles combaterem esses problemas, eles foram lá e combateram, falaram que o problema é a atratividade do currículo, que tem muita matéria e que o ensino médio é muito conteudista. E deixaram mais conteudista ainda, esse que é o mais interessante da história. E aí, quando a gente pega para ver o que eles fizeram com o ensino público, eles precarizaram muito, muito, muito mesmo o ensino médio. E agora a gente está passando por um grande problema, que é uma juventude que não vai nem conseguir se formar para ter um trabalho digno, nem conseguir se formar para entrar numa universidade. Então eles agravaram esse problema. O que eles fizeram com essa reforma foi o seguinte, em vez deles mudarem a base, o que é a base da educação? A base é você ter professor na sala de aula, é você ter capacitação dos professores, é você ter um bom professor. A base é para você ter um bom professor, envolve você ter um aumento do salário dos professores, você ter melhores planos de carreira, é você ter estrutura para você que tem escolas, que não chovam mais dentro do que fora, é você ter laboratório de ciências, laboratório de informática, laboratório de biologia, laboratório de matemática, você ter incentivo à cultura, incentivo ao esporte. É isso que é o básico. O básico é você garantir a estrutura, da escola. Em cima, o teto fica o currículo. O que eles fizeram? Eles quiseram reformar o teto, sem reformar as vigas, sem reformar as paredes, sem reformar a estrutura que solidifica a educação. Ou seja, você trocou uma coisa que estava ruim para ficar pior. Então a nossa luta também não é para voltar para o que era, mas é para que a gente consiga, através dessa luta pela revogação, que venha um projeto de lei que seja estruturado, inclusive, com diálogo, que não aconteceu com essa deforma do ensino médio, que seja estruturado através de muito diálogo com os estudantes, com os professores, com a sociedade civil, para que a gente faça uma reforma que contemple o interesse dos estudantes. E aí a gente precisa de uma reforma que venha com investimento junto. Então, o nosso projeto que a gente defende é que tenha uma política atrelada ao investimento. Vocês vejam como que é contraditória essa reforma.
Ao mesmo tempo que eles fazem a reforma do ensino médio, eles vão lá e aprovam a famigerada PEC do teto de gastos. Ou seja, não devia ser o contrário? Se eles querem fazer uma reforma para melhorar a educação, tal, eles não deviam investir mais em educação? Não, eles não fizeram isso, eles cortaram o gasto, eles cortaram investimento da educação. E aí a gente está passando por esse problemão, que é a escola sem estrutura e com esse novo ensino médio. E aí na prática a gente tem visto isso, aulas vazias, uma série de aulas, uma série de itinerários que não dizem nada prática dos estudantes. Os estudantes estão perdendo tempo, sentem-se perdendo tempo. Aí a gente vê uma falsa liberdade de escolha, porque falaram, não, o jovem vai poder escolher o que quer seguir. Gente, tem pessoas, a grande parte da juventude está indecisa ainda no terceiro ano do ensino médio, no ano de fazer vestibular, o que vai seguir na vida. A gente vai adiantar essa decisão para o primeiro ano do ensino médio, como eles estão querendo fazer. Não tem problema você ter aulas optativas. Agora, essas aulas optativas não podem vir em detrimento do currículo básico. Então a gente precisa que o currículo básico seja assegurado com qualidade. E aí, além disso, eles fazem uma falsa liberdade de escolha, porque tem muito aluno que escolheu matéria de exatas, por exemplo, caindo em humanas. Tem aluno que gosta mais de física, caiu na área do cultura em movimento. Então, os alunos não estão caindo nas matérias que eles escolhem. E aí você pega esse negócio da liberdade de escolha, do aluno escolher, metade dos municípios do Brasil tem uma escola de ensino médio. Como que essa escola vai afetar todos os itinerários? E aí eles fizeram uma salada de fruta, uma bagunça, e a Folha de São Paulo denunciou isso daí muito bem, fez um levantamento. Existem mais 1.500 matérias desses itinerários. E esses itinerários no terceiro ano do ensino médio correspondem a 60% das aulas, ou seja, o aluno fica aprendendo um monte de itinerário que não tem nada a ver com a vida dele, que ele não aprende nada, e que não resolve os problemas da vida prática, e que parecem vazios, que os professores não conseguem ofertar direito, que não tem material, que não tem estrutura. Então, eles fizeram uma grande sacanagem com essa reforma do ensino médio. E essa reforma do ensino médio tem mais problemas ainda, que se a gente for ver. O ensino técnico, eles precarizaram o ensino técnico. Precarizaram porque é o seguinte, eles reduzem o ensino técnico para ofertar também as matérias do ensino básico. Então você acaba não tendo nem a matéria do básico completo, nem o ensino técnico completo. E é um ensino técnico principalmente voltado para a área de serviços, não é voltado para a área da indústria, para o nosso país se reindustrializar. Eles liberaram o EAD, 20% do EAD para o ensino médio comum e 40% para o ensino noturno. Então eles liberaram o EAD a rodo, e esse que é o objetivo deles. Eles precarizaram tudo isso daí para vender voucher de EAD, para vender voucher de escola, justamente para privatizar o ensino. Então esse que é o objetivo final deles, precarizar o ensino, implementar a ideologia neoliberal, fazer que as pessoas se sintam ocupadas pela própria miséria, ficar nesse sistema selvagem de autodepredação, e assim eles conseguirem se manter esse status quo aí do neoliberalismo que está há anos no Brasil. Então é justamente o complemento ideológico dessa reforma. E aí a gente entra no que a gente tem que fazer. Os estudantes têm se mobilizado muito, a gente conta muito com os servidores públicos, contamos muito com todos os sindicatos, com os professores, mas os estudantes têm repudiado muito essa reforma do ensino médio. Não é à toa que foram 2 vezes para as ruas, fazendo grandes manifestações para o Brasil inteiro, pressionando pela revogação. E a gente precisa continuar essa pressão, porque o nosso objetivo principal, e aí quando a gente fala de educação, mas quando a gente fala de Brasil, é fazer que o Brasil dê certo. E para o Brasil dar certo, essa reforma do ensino médio não vai ajudar o Brasil a dar certo. A gente precisa que o Brasil dê certo, porque se não der certo o Brasil, o Bolsonaro volta. Então a gente precisa garantir que o Bolsonaro não volte. Então esse daí é um dos objetivos para o Brasil dar certo, para esse governo Lula dar certo, e também porque a gente quer uma vida melhor, queremos uma vida digna para o povo brasileiro. Então, para a gente ter uma vida digna para o povo brasileiro, a gente precisa de um ensino médio que corresponda às necessidades da juventude e às necessidades do nosso Brasil. E as necessidades do nosso Brasil se desenvolver. O Brasil perdeu sua indústria. 30% era a nossa indústria há 30 anos atrás, na correspondência ao PIB, hoje é 10%. A gente precisa retomar essa indústria. E a gente precisa, para retomar essa indústria, a gente não pode ter esse ensino técnico precarizado, esse ensino médio precarizado. A gente precisa de um ensino técnico de excelência. Então a gente precisa de um investimento no ensino técnico, que sejam criadas vagas, a UMES defende que sejam ampliadas para 4 milhões as vagas no ensino técnico, ao modelo do IFE, para que a gente consiga ter
para que a gente consiga reindustrializar o nosso país. Precisamos, sim, investir no ensino integral. Mas precisamos investir no ensino integral com muita qualidade e com condição do aluno permanecer na escola, porque, infelizmente, existe a realidade do aluno ter que escolher entre estudar e trabalhar. Para a gente, se a gente for pensar o que o aluno devia fazer, ele devia estudar ou trabalhar, ele tem que estudar. Esse é o fundamental. Agora, existem condições materiais que tiram esse aluno da escola, então a gente precisa combater a evasão escolar e precisamos de um projeto de política de permanência estudantil com bolsas, auxílio, com incentivo às famílias para que o estudante fique na escola e fique na escola integral, que ele possa se desenvolver mais plenamente, mas uma escola integral de qualidade, onde tem um professor fixo para cada escola, onde que a gente tem uma redução da quantidade de alunos por sala de aula e não fique, como que acontece muitas vezes, o professor tendo que se desdobrar em várias escolas para conseguir complementar sua renda. A gente precisa também de uma forte política de investimento. Então, a nossa proposta do que a gente defende do ensino médio é que seja uma política de ensino médio que tenha um investimento ligado por trás. E aí eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente for pensar em educação geral, a pauta histórica que o movimento estudantil levanta, que o movimento sindical levanta, que é a pauta do 10% do PIB para a educação. Então, essa pauta é muito importante, porque o Brasil parece que investe bastante, se a gente for ver, no PIB bruto. Mas se a gente for ver no PIB por capita, a gente investe muito pouco. A gente investe menos do que a média dos países da OCDE, por exemplo. Então, a gente precisa garantir que seja destinado 10% do PIB para a educação, senão não vai avançar. Então, essas são algumas bandeiras que a gente tem levantado para que a gente consiga fazer que a coisa dê certo. Então, eu queria, com essa exposição inicial, a gente entendendo qual que é o objetivo, o que ela se relaciona e o que a gente precisa fazer, contribuir aí com esse debate. Beleza, Luca. Realmente nós temos um país cuja economia é dependente, né? Tem herança colonial e tudo. E essa ideologia de modernizar o ensino é exatamente ao contrário, é você não permitir a consciência dessa situação que o Brasil se coloca e não permitir que a gente desenvolva o potencial das individualidades, das pessoas. Ao contrário, você faça, aperta o parafuso lá, como tempos modernos, e está muito bom. Ângela, o que temos, tudo bom? Prazer tê-la aqui conosco. Oi, Marcos, boa noite. Boa noite a todas e todos que estão assistindo. Boa noite, Gozi. Boa noite, Luca. É um tema que realmente está na ordem do dia, né? A questão da revogação, pontualmente, do novo ensino médio. Esta semana tomou força, né? Porque no dia 17, ontem, houve já uma apresentação no projeto de lei na Câmara de Deputados para uma nova modificação, alteração na Lei de Diretrizes e Bases, justamente nos artigos onde foi implementado esse modelo de ensino médio. Então, foi uma proposta do deputado do PV, o deputado da Bahia, né, PV da Bahia, mas com o apoio de toda a bancada do PSOL, dos deputados federais do PSOL, o deputado Bacelar, do PV da Bahia. Então, muito interessante que essa proposta, neste momento, ela entre com além dessa ideia, né, que nós estamos rebatendo, que o ensino médio não resolve, o novo ensino médio não resolveu e não vai resolver, só vai aprofundar a crise e os problemas que tem o ensino médio. Ela já traz uma nova proposta também, retomando com as disciplinas da formação geral, as disciplinas que nós tínhamos antes, né? Filosofia, sociologia, educação física, aumentando a carga horária, inclusive, dessa formação geral, e de uma forma muito interessante para ser discutida com a sociedade. Isso que o Luca falou, de princípio, né? Esta lei que implementou o ensino médio, o novo ensino médio, ela
ela é completamente antidemocrática, né? Ela se deu por uma medida provisória, ainda no governo Temer. E tem um detalhe interessante que da onde vem, né, essa ideia. Em 2017, o Banco Mundial lançou um relatório analisando, né, a condição do Brasil e tudo, cujo título era Um Ajuste Justo, análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. E neste relatório, o Banco Mundial sugeria a redução do investimento público em educação e também sugeria a redução de professores e professoras que faziam parte das redes públicas. Então, é exatamente isso, né, Luca? É um projeto de desqualificar, precarizar e reduzir para que esse espaço seja tomado pelas instituições privadas. Isso é muito óbvio, é muito claro, e a formação de uma mão de obra que é, né, o empreendedorismo, que já tem o seu aspecto firmado lá na reforma trabalhista, né, que vai, então, trabalhar sem as garantias que haviam sido conquistadas para os trabalhadores de uma forma muito mais precarizada, sem acordo coletivo de trabalho, sem a reforma, a própria previdência já pauperizada também. Então, é disso que se trata. Essa é a ideia mesmo. Não é uma questão para solucionar os problemas que a rede de ensino tinha antes. Uma questão importante é que esse modelo, ele aprofunda, ele cria um abismo de desigualdades escolares entre os alunos das escolas públicas, né, e das escolas privadas. Porque as escolas privadas, elas conseguem, como o Lucas fez referência, como é que chama? Desculpa. Aos itinerários formativos, as escolas privadas têm mais condições de contratar professores em maior quantidade, né? Criar os ambientes de laboratórios e tal, para oferecer as disciplinas mais diversas. Na escola pública, não. A escola pública, que em sua grande maioria são as estaduais, né? A gente tem os institutos federais, mas mais de 80% das escolas de segundo grau de ensino médio, né, são escolas estaduais. Não tem orçamento, não tem recurso para fazer esse equipamento todo para oferecer. E uma outra coisa importante se ressaltar também, que ainda aumenta essa desigualdade, é a não exigência de qualificação para os professores que vão oferecer as disciplinas do percurso aí formativo, do itinerário formativo. Não precisa saber, não precisa. Por isso, Luca, que eles entram lá e não sabem o que vão fazer, porque não há exigência na lei. Na lei, isso não é uma coisa criação da escola ou ideia do diretor, ou não é. Então, esta lei, ela é um assinte, é uma afronta à geração que hoje está percorrendo, né, o ensino médio e que vai ser a geração de trabalhadores daqui a alguns anos e que vai dar a sustentação para o desenvolvimento do país. Então, isso é importante de se entender, né? Não é uma coisa pontual, o ensino médio agora mudou porque a escola mudou. Não foi a escola que mudou, é o país que vai mudar, é o país todo que vai mudar por causa desta ideia, né, que vem se colocando com toda razão, é uma ideia neoliberal, é uma ideia que complementa todas as outras reformas que vêm sendo implementadas no país e que compromete o futuro não só dos estudantes, mas de todos nós, porque é uma revolução para pior
né, de toda a luta que a gente tem, implementando uma educação que vai ser muito mais uma educação como mercadoria do que tudo que a gente luta e acredita no serviço público, a educação como direito para todos. Então, essa é uma discussão importante se fazer. O Luca, no final, agora falou também da questão do financiamento, só para lembrar, né, o golpe de 2016 contra a presidente Dilma, ele tem como pano de fundo o pré-sal, né, aquela distribuição e que já estava sendo implementada pelo governo federal de distribuição dos rendimentos, dos lucros do pré-sal para saúde e educação. Seria aplicado em saúde e educação 75% dos lucros desse minério. Então, isto é uma coisa que também acabou atropelando, né? A gente poderia estar hoje em outro movimento, em outro patamar completamente diferente, com um avanço de saúde e educação das políticas públicas do nosso país, em benefício da população, diminuindo desigualdades sociais, né? Não teríamos esse cenário que nós temos hoje, que é um cenário de cada vez mais a população sofrer pelas intervenções, né, nessas questões sociais e econômicas, logicamente, a partir dessa forma de capitalismo rentista, que é muito mais selvagem do que a gente via alguns anos atrás. Então, este é o modelo que está sendo implementado para que tenha uma sustentação. Através do ensino médio, a ideia é que haja sustentação para esse modelo de capitalismo que a gente vê hoje. Então, eu acho que eu vou deixar por enquanto só com esses comentários e mais tarde a gente, então, faz algum questionamento e aí volto para o debate. Tá bem, Marcos? Obrigada. De fato, o naufrágio, né, é o naufrágio daquele ideário iluminista. Né? Nós estamos aquém da Revolução Francesa, né? Nós estamos aquém. Lucas, quer comentar, fazer um comentário? Ela fez uma pergunta, uma exposição. Não, eu acho que o que a Ângela coloca, eu assino embaixo, assim. Assim, esse projeto de lei é importante, a gente precisa discutir projetos de lei. Eu acho que também cabe uma iniciativa do MEC da gente conseguir fazer mais diálogos. Tem vindo, né, muito pela Presidência da República, acho que isso daí é importante. A gente agora iniciou uma pesquisa pública, né, de consulta online, e após essa pesquisa pública vai acontecer com os alunos e professores a pesquisa presencial, que é muito importante também. A gente, inclusive, na semana que vem vamos estar participando de um encontro lá com o MEC, está tendo esses momentos de diálogos que são importantes para a gente conseguir debater qual educação a gente quer. E eu acho que uma coisa importante é justamente esse negócio que a Ângela colocou, desse projeto de capitalismo, né? Esse projeto de capitalismo que é o seguinte, que é o capitalismo mais voraz que tem. E é justamente esse o objetivo, assim, é um negócio esdrúxulo, assim, você não vê em nenhum país uma reforma educacional como essa. Assim, eles ficam falando, se referindo a outros países, como são modelos, tal. Você não vê um negócio tão esdrúxulo assim, tão uma pessoa que faz aula de inglês dando aula de tecnologia. Você não vê isso daí. Você, professor de química tendo que ensinar o aluno como se tornar um milionário. Então, assim, é um absurdo mesmo que estão fazendo, é uma defasagem grande, e é mais um dos requisitos que a gente vai ter que enfrentar, né? Vamos ter que enfrentar muita coisa nesses próximos 4 anos, enfrentar o desmonte do que aconteceu para a gente conseguir fazer avançar. Então, vai ter muita luta, e a reforma do ensino médio é uma dessas lutas centrais aí. Muita luta, muito enfrentamento e muito diálogo. Né? E o papel do servidor público, que trabalha com serviço público de qualidade, se faz fundamental. Não é, José Góes? A gente tem que levar adiante. Vamos lá, com essa... Com certeza. O núcleo da escola é o pensar.
E é o pensar que foi retirado da escola. A escola não está mais para pensar, para trabalhar os alunos a pensarem, ela está para alguma coisa prática, para ver se dá uma saída de trabalho quando o jovem crescer mais um pouco. O que me espanta é o seguinte: essa lei foi pensada em 2016. A Lei 13.415 é de 2017. Aliás, em 2016, os alunos que já tinham noção do que ia acontecer tomaram as escolas aqui em São Paulo. Vocês lembram disso? As escolas foram tomadas pelos alunos aqui de São Paulo. Os pais foram chamados para que os alunos voltassem para casa, não ficassem dominando dentro da escola. E só agora, em 2023, quando está se formando praticamente a primeira turma, é que a gente está rediscutindo isto. É um absurdo. É um absurdo. Nós temos... Os alunos têm que tomar a escola de novo, têm que ir para a rua. Nós estamos num governo democrático, muito diferente de Temer, de Bolsonaro, mas isto não resolve por si. Não resolve por si porque a indústria, o comércio, o mercado, é essa escola que eles querem. Se nós não enfrentarmos isso, ocupando escolas, indo para a rua, vai demorar muito para mudar isso. Eu vou dar um exemplo até, para não ficar só no blá, 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 mas aquilo que eu vivi. Eu vivi um tempo que já era meio complicado, porque eu fiz o ginásio, na época chamava ginásio, e aí eu tinha que escolher se eu ia para o científico, e aí eram as matérias de ciências, matemática, etc., ou se eu ia para o clássico, que eram as matérias de humanas, filosofia, história, geografia, embora no ginásio eu já tivesse introdução de tudo isso. Confesso que me faltou, indo por humanidades, como eu fui, me faltou um pouco mais de matemática. Foi uma pena, né? Mas, de qualquer forma, a gente escolhia melhor. E mais, no ginásio, eu fiz um ginásio numa escola de periferia e nós vivíamos o ginásio de domingo a domingo. De segunda a sexta eram aulas, eram debates, tínhamos professores excelentes de todas as disciplinas, português e matemática todos os dias. E os finais de semana, nós fazíamos o que na escola? Teatro, literatura, entre os alunos. De vez em quando tinha um professor junto, mas os alunos se organizavam. Os alunos faziam teatro. Imagina, eu estava no ginásio quando nós fizemos a peça chamada A Lua é Pequena e a Caminhada Perigosa, que era a história do Boal. Do Boal, desculpe. A história era do Boal, mas o Boal contava a vida do cubano, como é que chama, o que foi assassinado? Me ajudem aí. Guevara? Che Guevara. Nós fazemos a vida do Che Guevara. Nós estávamos no ginásio, gente. No ginásio. E tinha vários teatros. Nós fizemos um teatro que falava da diferença entre o que vivia nos Estados Unidos e o que vivia aqui no Brasil, invertendo as bolas, como o Brasil dominando os Estados Unidos. E nós vivíamos um momento em que tinha o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Nós fazíamos teatro na escola e guardávamos embaixo do palco, um pouco improvisado, pedaços de pau, porque o CCC tinha acabado de quebrar o teatro onde estava passando Roda Viva, do Chico Buarque, e estava rodando escolas onde os alunos estavam fazendo teatro revolucionário, teatro do Boal, entendeu? Então, nós vivíamos isso hoje.
Então, nós pensávamos o tempo inteiro. Nós criamos um Brasil daquele momento, entendeu? E era um momento duro, hein? Um momento em que nós estávamos praticamente saindo do golpe militar, com militares ainda nas ruas, né? E isto sumiu. O ensino foi piorando, porque era preciso não deixar as pessoas pensarem, os jovens pensarem, os garotos pensarem, as garotas pensarem. Aí vem uma porção de coisa. Na escola estão ensinando coisas que é contra a família, coisas do Bolsonaro, do bolsonarismo, né? Que absurdo. Né? Uma escola que ensina drogas, uma escola, enfim, que ensina sexo, inventaram uma porção de coisas para mostrar que a escola tinha que ser vazia e tornaram a escola vazia. Essa é a verdade. Uma escola que não pensa não é escola. Não pode ser escola. É um local onde as pessoas vão passar um certo tempo, aprender algumas coisinhas, mas não aprendem a pensar. Uma escola que não tem história, geografia, filosofia, né? Como é que nós vamos viver isto? Então, se eu poderia dar um conselho, eu diria, olha, os alunos de hoje, os jovens de hoje têm que tomar as escolas, têm que ir às ruas, porque por mais democrático que nós tenhamos o nosso governo, o mercado não quer essa escola sendo democrática. Não quer. Aliás, isso se une à reforma administrativa, já falamos em servidores públicos, que o Bolsonaro tentou aplicar. Não é? O que era a reforma administrativa? Vai tirando os servidores e vai botando gente mais desqualificada e vamos deixar que as escolas, o caminho das escolas sejam feitas pelos grandes grupos educacionais. Não precisa as prefeituras terem as suas salas de aula e tal. Não precisa. Saúde, vamos passar a saúde para os grandes grupos de saúde. Para que continuar mandando dinheiro para o SUS? Gente, isso está claro, claríssimo, claríssimo. Então, nós temos que retomar. Nós não vamos ganhar de volta uma escola simplesmente esperando que ela venha. Nós temos que lutar por ela. E lutar por ela, às vezes, é tomar a escola, às vezes é se reunir com os professores e, às vezes, é ir para as ruas. Essa é a minha colocação sobre a escola hoje, especialmente essa escola inicial. É isso aí, Gozzi. É o saber, o conhecimento, esse é o papel da escola, né? Valorizar o conhecimento. E nós agora, além dos professores, os alunos têm um papel fundamental. Você citou humanas e exatas, tinha biológicas também. Eu fiz biológicas, mas como eu tinha a base de filosofia, eu conhecia os gregos, eu conhecia Sócrates, Platão, lá no ginásio. Mais adiante, eu fiz psicologia, depois eu fiz direito e filosofia, né? Eu tinha essa bagagem, né? Então, se você não, como o Luca falou, se você não propicia esse leque de possibilidades, o aluno não vai compreender, não vai saber e vai ser conduzido. Luca, acho que o estudante é fundamental. Né? Com certeza, eu acho que essa discussão aí é muito interessante dessa questão das escolhas, tal, porque é o seguinte, qual que é a diferença? Acho que vocês deu para entender bem na fala de vocês, mas tem uma diferença bem clara do que era você escolher, tendo todas as condições, porque é o seguinte, o Gozzi ele iria escolher naquela época seguir a clássica, mas ele ia poder ter a área de exatas, né? Ele não ia, ele ia cair na clássica, ele ia cair naquilo que ele escolheria, pelo menos. Se você escolhesse biológicas, você ia cair na biológicas. Eu acho que esse que é um dos problemas da reforma do ensino médio. Você escolhe biológicas, você cai nas exatas. Você escolhe humanas, você cai na biológicas. Então, fizeram... E tem aluno, inclusive, é uma coisa muito interessante. Se o aluno ele muda de escola... Então, por exemplo, acontece qualquer coisa, ele muda de escola e não tem o que ele estava querendo, e não tem o que ele estava fazendo, ele se encaixa onde tem.
Então, se ele estava fazendo, por exemplo, um itinerário, e não era assim Campos do Saber, que nem você tinha nessa época que vocês estão falando, você tinha os Campos do Saber, né? Você aprofundava no Campos do Saber e tal. Eles fazem uns aprofundamentos de uns homens malucos, meu. É Mundo Pets S.A. um deles. Cultura em Movimento. Tem um que é origami. Tem outro que é mandala. Tem outro... Pô, você vai aprofundar o que em mandala? Origami você vai fazer o quê? Se o cara vai pegar um pedaço de papel, vai pegar uma conta bancária, vai fazer uma prova, vai fazer ele vai dobrar a prova? Ele vai pro vestibular, vai dobrar a prova? Assim, o que a gente faz com esse leque de matérias que eles estão oferecendo? E é o seguinte, você tem o básico, né? Então, toda escolha, é muito bonito você falar de escolha, né? Olha, você tem a liberdade de escolher. Agora, uma escolha, a gente tem que achar bonito você poder escolher com as condições materiais para você poder escolher, fazer uma escolha que você não se arrependa depois, né? Porque é o seguinte, o estudante, o jeito que eles estão botando o estudante para escolher, eles estão botando o estudante às cegas. Então, e sem estrutura nenhuma. Ele não sabe o que ele está escolhendo ali. Ele não teve... Como que você vai fazer alguém escolher entre 4 áreas do conhecimento, entre 10 opções de itinerário, aqui no caso de São Paulo, sendo que ele não teve o básico? Para você escolher o que você quer aprofundar, você tem que ter o básico em tudo. Se você quer entrar no profundo, você tem que passar pelo raso. Isso daí Eles querem jogar a gente numa falsa represa e funda pra gente entrar, mas não é nada, assim, estão deixando o estudante à deriva, entendeu? Então estão falando, se aprofunde, mas eles nem tiveram básico, entendeu? Então você não consegue fazer uma escolha concreta, uma escolha boa, se você não teve o básico de todas as matérias antes. Então isso daí é uma coisa interessante. E essa questão do pensar é justamente uma dessas pautas dessa reforma do ensino médio, de tirar o pensamento crítico. É fazer aquilo que o Brecht dizia do analfabeto político. E o analfabeto político mais completo. Achar que as culpas das coisas não criticar o que acontece, não tentar achar os verdadeiros culpados, não tentar achar por que as coisas são assim. Fazer com... então, por exemplo, achar que você se responsabilizar pela própria miséria é uma dessas coisas. Vejam vocês, o atual secretário de Educação, o Renato Feder, aqui do estado de São Paulo, ele veio lá do Paraná. Lá no Paraná, eles botaram o seguinte para dar nas aulas. Aluno, ou você tem mentalidade de pobre ou você tem mentalidade de rico. Então, o que é a mentalidade de rico? Você não reclama do governo, você não fica esperando as coisas acontecer, você sabe que o problema é seu e você faz por onde e tal. O que é a mentalidade do pobre? A mentalidade do pobre é preguiçoso, você fica culpando os outros, então é por isso que você é pobre e tal. Se ser rico ou ser pobre fosse uma questão de mentalidade, vamos ser sinceros, a gente não tinha miséria no mundo, porque ninguém quer ser pobre. E acho que se adquirir uma mentalidade é mais fácil do que mudar a condição de vida. É mais fácil você adquirir uma mentalidade do que você... Porque se fosse isso, tava todo mundo rico. Porque mentalidade de empreendedor, você tem um monte de gente aí que fala que é um empreendedor, que é coach, que pensa, que faz o próprio negócio. Então não é a questão não está na mentalidade, a questão está nas condições materiais. E eles querem eximir todas as condições materiais para que os estudantes consigam ter uma vida melhor. E aí as condições da gente ter um ensino bom, uma formação boa, eles estão querendo minar também. E aí vem com o pensamento crítico. Ou seja, eu tenho um ensino horrível e eu não posso nem questionar esse ensino. É isso que eles estão querendo fazer. A gente tem uma sociedade horrível e a gente não pode questionar a sociedade. A escola tem que ser um espaço, acho que foi muito bem colocar aqui, que tenha teatro, que tenha laboratório de ciências, incentivo, tenha todos os tipos de debate possível. O debate ele nunca é ruim. O debate nunca é ruim. O debate faz a gente avançar, faz a gente aprender. A gente está conversando aqui, eu já aprendi um monte de coisa, já tirei um monte de ideia. A gente aprende, a gente avança. E também nas ideias contraditórias, não só nos consensos. Agora, eles não querem botar isso, eles querem que nem seja debatido as coisas. É justamente isso, eles querem fazer essa política nefasta e que ninguém questione. Aqui, que a gente não vai questionar, é isso que a gente tem que fazer para eles, temos que fazer como que o Góes mostrou, a gente tem que ir para a rua, temos que reivindicar, temos que ir para cima e questionar sim. Eles têm medo do questionamento.
Sabe, Luca, você citou o Brecht, né? Tem um poema dele, Elogio ao Aprendizado. Ele conclama os trabalhadores, a sociedade como um todo, né? A pessoa que cuida da casa, a aprenderem a ler e exigirem o que é de direito, né? Porque se você não aprende, você não tem como exigir a cidadania, a tua vivência. Hoje eles querem tirar até essa opção de compreender o que se deve exigir. As pessoas não sabem, né? Elas não percebem, são treinadas, são criadas, constituídas para não se darem conta do que são as necessidades delas. Vamos fazer mais uma breve rodada e finalizar, né? Ângela, deu considerações finais e comente mais alguma coisa para o Lucas, depois o José Gozzi, e aí, finalmente, o Lucas dá a consideração final dele. Tá certo. Acho que o Lucas caiu. Caiu? Acho que o Lucas caiu. Mas se você quiser dar as considerações finais... Eu vou fazer aqui Vou puxar a brasa para o meu assado, né? Eu sou servidora pública federal de uma universidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o meu sindicato representa a categoria dos técnicos de nível superior das universidades federais e dos IF. E então eu estava pensando aqui sobre essa questão desse novo perfil de... Luca, vou retomar um pouquinho para ti, porque acho que depois a gente pode dialogar aqui. Eu estava colocando um elemento novo, falando sobre as universidades públicas federais. Eu sou servidora, meu sindicato representa a categoria de servidores das universidades, então... Com esta mudança toda do modelo, né, do projeto do ensino médio, a gente naturalmente terá na saída um outro perfil de aluno, né, que vai entrar na universidade, que vai buscar os cursos superiores. E, ao mesmo tempo, as universidades públicas são as formadoras dos professores da educação básica, né? É das universidades que saem os cursos de bacharelado, claro, sai das privadas também, mas é uma das funções sociais da universidade pública fazer essa formação também. Então, está na ponta de entrada e na ponta de saída, né? A universidade traz os professores e depois vai receber os alunos que vão sair deste ensino médio. Vocês estão preocupados com isso? Como que vocês vão encarar a universidade? Eu sei que tem uma questão ainda que não tem solução, que é a do Enem, né? Porque ninguém sabe como é que vai ficar, ainda não tem resposta, e deve estar causando uma ansiedade danada aí dentro desse movimento aí de... É tanta coisa ao mesmo tempo que você pensa, bom, tem que tratar tudo, né? A gente não pode baixar a guarda em momento nenhum. Mas, em relação a isso, assim, o que vocês pensam que vai acontecer com esse ensino médio? O que aconteceria na manutenção, né, se ele continuasse no ingresso na universidade? Qual seria o impacto, né, para os alunos, para os estudantes, de chegarem na universidade egressos desse ensino pauperizado, né, precarizado, e que a gente sabe que são, a maioria hoje, o perfil que nós temos nas universidades públicas são 75% de alunos das classes até 1,5, 2 salários mínimos. Então, não são alunos que vêm por causa das cotas, né, e tudo, e do próprio Enem, que democratizou mais o acesso, não são alunos que vêm das universidades privadas, do ensino médio privado, são alunos que vêm da escola pública, né? E seriam diretamente impactados por esse formato de ensino médio que reduz
o pensamento crítico, né? Claro que a gente estava falando agora, mas também a esfera de conhecimentos, né? Porque você tem muito menos acesso às ciências, né? Às disciplinas que tratam das ciências. Então, a minha pergunta é essa, eu fiquei pensando nisso e trazendo a brasa para o meu assado aqui. Como que se daria isso, né, para nós? A gente está preocupado com isso na universidade, viu? Bom, veja, responde agora ou... Não, pode falar agora, pode falar. Veja, eu acho que é o seguinte, eu acho que quando você vê que muitos problemas, isso é uma discussão grande dentro da educação, né, mas você vê que muitos problemas que a gente herda no ensino médio do ponto de vista educacional, pedagógico, foram problemas que vieram do ensino fundamental 2. Problemas do fundamental 2 são problemas que vieram do fundamental 1. Fundamental 1 que vieram da alfabetização. Isso daí vai reverberar na universidade e vai reverberar na qualidade das pessoas que vão ser formadas ali. No cunho ideológico, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, a universidade, eu acho que ela tem adquirido cada vez mais, eu acho que tem uma luta do movimento estudantil, dos professores, para que a gente coloque a universidade perto da população. Porque a gente coloca a universidade a serviço da população, a serviço da nação. Inclusive, a universidade também tem esse papel. Se a gente for ver 95% das pesquisas no Brasil são feitas dentro das universidades públicas. Então, acho que isso daí também vai... Eu tenho medo de reinar um individualismo gigantesco dentro da universidade e as pessoas param, os universitários parem de se preocupar do que eu vou fazer de ciência, do que eu vou fazer de pesquisa para ajudar a desenvolver o nosso país. Uma coisa que eu acho que é importante é essa questão da autonomia universitária, que ainda bem que existe, que acaba inibindo um pouco do governo querer fazer o que ele quiser ali com o processo metodológico e tal. Eu acho que nesses momentos, quando vem esses avanços das reformas e tal, eu acho importante, mas agora eu acho que a gente vai ter esse problema que é geral de quem que está entrando. E a gente vai ter uma galera entrando dentro da universidade, se essa reforma se concretizar, com essa mentalidade. Com a mentalidade coach que eles querem fazer. E também faltando coisa do básico. O Gozzi falou, achei que me faltou um pouco mais de matemática. Gente, as coisas se relacionam. Você está na área de humanas, mas você precisa de exatas. A mesma coisa, sua pesquisa científica na área da biologia vai servir para o quê? Não vai servir para a sociedade? Você desenvolver uma forma de você reduzir danos climáticos não vai servir também para a sociedade? A sociedade não está relacionada às ciências humanas? Se a gente quer uma sociedade melhor, se a gente quer uma sociedade com mais geração de emprego, com todo mundo podendo ter uma vida digna, a gente precisa aumentar a renda das pessoas. Como que a gente aumenta a renda das pessoas sem a reindustrialização? Para ter indústria, a gente não precisa de matemática, física, química. Então as coisas se relacionam. E a gente precisa prezar por essa relação. Gozzi? Dizer ao Luca que por isso que eu fui para cinema, Luca. Cinema aprende tudo, estuda tudo, faz tudo que ele nunca imaginou na vida, entendeu? Porque ele fala do mundo. Ele fala meio tirado do fundo da alma, mas ele fala do mundo, né? Eu queria falar uma coisa que a Ângela colocou. Ângela, você sabe disso, as universidades estão com problemas. Que vestibulares vão acontecer com esse pessoal que está saindo dessas aulas, né? Bom, vão perguntar o quê? Agora, tem uma diferença realmente grande entre as escolas né, as escolas de segundo e primeiro degrau, né, com as escolas que estão aí nas prefeituras, né, especialmente prefeituras dos interiores, né, das cidades interioranas. Eu ouvi num debate um professor que disse, se dirigindo aos alunos dessa escola de primeiro mundo, vocês têm que se preparar muito bem, porque vocês estão numa escola de primeiro mundo. Vocês serão os líderes deste país no futuro. Percebe? Os da prefeitura não serão líderes.
é uma burrice desse professor, porque isso não é assim que acontece. Não é? Agora, não há só uma diferença entre a escola particular e a escola pública. Dentro da própria escola pública, há diferenças, há brigas entre o que se discute, o que se estuda. Entendeu? Então, é muito complicado, muito complicado. Mas o caminho da democracia leva a mundos melhores, viu, Luca? Então, prepara o pessoal aí, façam muito teatro, porque com teatro e cinema também vocês mostram como é que tem que ser o Brasil, viu? Estamos aí. Luca, você pode aproveitar e respondendo para o Góes, já fazer as suas considerações finais. Maravilha. Não, precisamos fazer muito teatro, muita luta. Inclusive, aqui na UMA, aproveitar que esse momento estamos com o Cinema do Trabalhador, uma mostra incrível. A gente tem um cine-teatro lá em homenagem ao grande cineasta Denoir de Oliveira, e a gente vem nesse sentido da gente acreditar que cultura e educação anda lado a lado mesmo, né? A gente não consegue ter uma coisa sem a outra. Inclusive, existe uma discussão bem interessante, o Valério, presidente do Centro Popular de Cultura, ele falou, isso daí ficou bem na minha cabeça, que é o seguinte: a cultura não vem da educação, é a educação que vem da cultura, né? Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, eles não encontraram uma escola, mas eles encontraram uma cultura riquíssima, né? Então, isso daí é interessante da gente discutir. A cultura, ela é fundamental para a gente conseguir desenvolver. A gente precisa incentivar que os jovens façam a cultura. E essa questão da disparidade da escola pública e privada, ela é imensa. Você tem também muitos casos de escola privada, aquelas escolas de bairro também, né, que são aquelas escolas que o pai que tem um pouquinho a mais sobra, tá, ele bota o filho só para ele ter as aulas, né? Que é o seguinte, é para ele ter todos os professores, porque na escola pública ele sabe que ele não vai ter todos os professores. E você tem também diferenças regionais nos ensinos. E acho que isso daí é uma questão interessante. Existe gente que estuda em escola de pau a pique hoje. Existe isso. Você acha que essa pessoa que estuda numa escola de pau a pique vai ter a mesma condição de prestar um vestibular que uma pessoa que estuda numa escola de concreto, numa escola construída minimamente com todas as estruturas que uma escola precisa ter? Não tem, assim. Então, tem disparidade no ensino público mesmo. E eu acho que é o seguinte, essa reforma, e aí o problema não são as escolas públicas, porque apesar de você ter algumas escolas modelos de excelência, não são problemas delas, a gente briga para que todas as escolas tenham excelência. Essa que é a nossa briga. Mas você criou mais disparidade ainda, liberando esses itinerários informativos, que são o seguinte: 1.500 aulas diferentes no Brasil. Tem estado que aplica 500 aulas diferentes, tem estado que aplica 30, tem estado que aplica 40, tem estado que aplica 600. Vocês acham que dá para a gente fazer um vestibular unificado, um Enem, que é um exame nacional de avaliação do ensino médio, com essas 1.500 matérias? Então é uma grande disparidade que estão fazendo, estão aumentando. Então a reforma se comprometeu em combater essa disparidade e está aumentando ainda mais. Eu queria dizer isso, queria chamar todo mundo para conhecer a UMES, conhecer nosso cinema, convidar vocês três para irem lá também um dia, tomar um cafezinho, assistir um filme com a gente no Cine Trabalhador, e estar junto aí com a gente nessa luta. Vai ter mais manifestação, vai ter muita luta aí para a gente travar, e vai ter muita coisa para a gente conquistar. A gente precisa que esse governo aqui, o governo Lula, dê certo. Então precisamos revogar essa reforma do ensino médio, precisamos fazer esses juros abaixar, porque se não baixar esses juros não vai ter investimento para nada. Precisamos garantir que tem investimento, precisamos fazer com que as promessas do Lula sejam cumpridas, como valorização do salário mínimo, os 5 mil do imposto, a isenção do imposto de renda de 5 mil reais, o preço da gasolina precisa baixar. Agora veio aí o fim da política do PPI, uma grande vitória para todo o povo brasileiro, a gente poder ter o preço do petróleo, do gás de cozinha, do diesel em real, e a gente precisa lutar para que avance, para que a gente consiga fazer o Brasil ser um país grande. O que a gente está falando é de desenvolvimento, é da gente conseguir fazer o país andar de pé, e fazer o país andar e olhar para dentro,
parar de ficar olhando para fora e andar para dentro, olhar para os seus próprios problemas, olhar para o que faz a gente não conseguir ser uma grande nação que o Brasil pode e tem condição de ser. A gente é muito rico, temos pessoas muito boas, pessoas muito capacitadas na área de educação, na área da ciência, na área da cultura, e a gente tem tudo para fazer esse país ser uma grande nação, mas a gente precisa enfrentar os inimigos. E os inimigos são vários, estão espalhados por aí, são fortes, são baixos, são mentirosos, fazem o que fizeram ali na pele da fake news, mas a gente precisa ir com tudo, não podemos desanimar. Valeu aí pelo convite do Sindilex, e estamos juntos à disposição, estamos na luta. Forte abraço para todo mundo, e também agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente. É somente com a união, com o diálogo, com a luta conjunta que a gente consegue as coisas e ir adiante, e barrar o que não interessa e conquistar o que se faz necessário, né? Então, eu agradeço bastante, Luca, a tua presença, né? Obrigado, Ângela, José Gozzi, agradeço também a Gisele nos bastidores, né? E a todas e todos que assistiram, e vamos trabalhar em conjunto e não deixar a peteca cair. Então, o Caio pôs o endereço da UMES, né? Rua Rui Barbosa 323, né? Quem tiver interesse, agradeço bastante. Um abraço a todos, boa noite. Até a próxima.